Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham aqui no canal do YouTube, Padre Santana, vamos meditar na liturgia do terceiro domingo do tempo da Quaresma, ano litúrgico C. Se você não é inscrito nesse canal, toque aí, se inscreva para receber nova publicação de homilias dominicais e solenidades. Os textos são apresentados para reflexão com a leitura do livro do Êxodo, capítulo 3, versículo de 1 a 8, depois de 13 a 15. O salmo responsorial é o Salmo 102, como segunda leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo de 1 a 6, depois versículo 10 e versículo 12. O Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículo de 1 a 9. A liturgia que nos é apresentada hoje é para nós refletirmos sobre a nossa fé, em três sentidos. Primeira leitura, o crescimento na fé. Segunda leitura, a conversão na fé. E o Evangelho, o amadurecimento da nossa fé. Refletindo a partir da primeira leitura, vamos perceber Moisés nesse progresso na fé, no crescimento na fé. A leitura diz que ele sai da casa do seu sogro Jetro e caminha para o deserto para pastorear o rebanho do seu sogro, ou seja, o rebanho da sua família. É o primeiro passo que temos que dar. Por mais importante que seja a nossa família, nós precisamos ir. Caminhar, vai dizer a leitura que ele caminhou um dia deserto adentro. Cada passo que ele dava rumo ao deserto, ele se aproximava mais de Deus e deixava mais a sua família. Para o nosso crescimento na fé, tudo que nós possuímos e são preciosos para nós, não pode atrapalhar o projeto de Deus para as nossas vidas. Temos que caminhar na direção que Deus nos conduz. E o caminhar pelo deserto é exatamente o desafio do nosso amadurecimento na nossa fé. E vamos perceber que, embora é difícil para Moisés ou para qualquer um que é chamado por Deus deixar a família e distanciar-se pelo deserto, quanto mais nos desapegamos de tudo e caminhamos ao lugar que Deus nos atrai, mas nós vamos crescendo na nossa fé. Até que Moisés chega ao pé da montanha e ali vê uma sarça ardente. E de fato, essa sarça ardente, quando nós vamos para o nosso crescimento na fé,
deixando as coisas mais preciosas para poder nos encontrar de maneira mais íntima com Deus, como também depois de enfrentarmos o deserto, as dificuldades, vai queimando uma sarça ardente dentro de nós, que na verdade é o nosso aproximar-se de Deus. E aí, Moisés percebia que aquela sarça ardia, mas não se consumia. Mas a sarça ardente estava a presença de Deus, que diz para Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde estás pisando é um lugar santo. É a presença de Deus. Depois do desapego, depois do sofrimento do deserto, depois do encontro com Deus, Deus pode nos usar para uma missão. Deus pede para Moisés ir libertar o seu povo da opressão, da escravidão que estavam vivendo no Egito. E Moisés pergunta: o que eu direi para Faraó? E Deus se denomina: eu sou aquele que sou. E de fato, Deus é aquilo que é. E nós não somos. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é compaixão, Deus é fiel. Nós não somos amor, nós não somos misericórdia, nós não somos compaixão, nós não somos fidelidade enquanto não crescermos na fé, enquanto nós não nos convertermos à fé, enquanto nós não amadurecermos na fé. E a segunda leitura é um convite à conversão na fé, conforme nós vamos caminhando pelo deserto. São Paulo, na segunda leitura, ele fala para a comunidade de Corinto, uma cidade grega que havia muitos cristãos recém-convertidos. No entanto, ainda praticavam algumas atitudes pagãs, exatamente isso que São Paulo fala para alertá-los que era necessário viver uma verdadeira conversão na fé. E esta conversão, ela acontece no momento que aqueles que tinham alguns vícios trazidos do paganismo fossem eliminados. Aí São Paulo dá o exemplo do deserto. No tempo que Moisés caminhava com o povo, ele vai dizer: o povo foi batizado em Moisés, esse batismo entre aspas, e caminharam sobre a nuvem e também atravessaram o mar. Quer dizer, se nós confiarmos em Deus, numa conversão madura na fé, a nuvem que guardava o povo durante o dia do sol escaldante e durante a noite o preservava do frio intenso, significa a presença de Deus em todos os momentos difíceis da caminhada. E Moisés era aquele que era como um padrinho, que apadrinhava dentro de Deus aquele povo para que eles fossem
caminhando pelo deserto, sempre com a proteção de Deus. E aí vai dizer que Moisés também da rocha fez brotar a água e na caminhada suplicou o pão, e o pão foi dado através do maná que alimentava o povo na caminhada. No entanto, Moisés vai dizer que aquele povo na caminhada viviam 3 realidades. Primeiro, a idolatria. E Moisés, nós lembramos, quando desce do monte, quebra o bezerro de ouro. Aquele povo vivia a impureza, se unindo com as mulheres pagãs da redondeza, as moabitas, e a impureza dominava o coração daquele povo. E a terceira realidade que o povo cometia era a murmuração no coração. Era exatamente o que aquele povo, aquela comunidade recém-convertida cometiam de pecados. Então, São Paulo vai dizer exatamente para alertá-lo. A idolatria que eles viviam, a impureza, que é uma palavra grega que quer dizer porneia, viviam a impureza da carne e também viviam murmurando com o povo no deserto. Aí São Paulo diz, olha, por causa disso, aquele povo não entrou na terra prometida. Então ele quer dizer, olha, se vocês não se converterem à fé, vocês podem receber o pão, que é a Eucaristia, vocês podem beber a água do sangue de Cristo, né, que é a água da rocha, que botou da rocha do peito de Jesus, mas podem não entrar na terra prometida, no céu, que seja ali o caso, e não experimentar a alegria da eternidade com Deus. Aí ele termina dizendo, aquele que esteja em pé, tome cuidado para não cair. Não cair na idolatria, não cair na impureza, na porneia, não cair na murmuração, reclamando de tudo na caminhada da fé. Porque quem não se converte à fé, vive sempre vivendo essa realidade de pecado. E a terceira realidade é no Evangelho. A maturidade da fé. Aquelas pessoas que procuram Jesus para dizer que Pilatos havia matado algumas pessoas no templo e misturado o sangue deles em sacrifício com sangue de animais, um absurdo. Jesus vai dizer, olha, tem também aquelas outras pessoas que caiu a torre de Siloé em cima deles e mataram. Mas eles não eram piores do que vocês, porque todos nós estamos sujeitos a isso. O que aquelas pessoas diziam para Jesus? Queriam dizer para Jesus, olha, eles foram castigados pelos pecados deles. Jesus quer dizer, Deus não castiga ninguém. Todos nós estamos sujeitos ao perigo de tragédias. Imaginemos aquelas pessoas que Pilatos mandou matar e misturou o sangue daquelas pessoas com o sangue de animais. Aquelas pessoas são dedicadas para rezar. Qualquer um de nós podemos, de uma hora para outra, estar dedicada para ir na missa, para rezar, vai ser uma tragédia. Deus livre a cada um de nós. Aquela torre que caiu foi uma tragédia. Mas a maior tragédia que pode acontecer em nossas vidas é nós passarmos tantas
e tantas quaresmas, 30, 40, 50, conforme a idade de cada um, e não darmos frutos. E Jesus vai dizer, aquela figueira que foi plantada, sempre procurou frutos nela, no entanto, ela nunca produziu nenhum fruto. Por quê? Porque uma figueira que não cresce na fé. É uma figueira que não se converte à fé. É uma figueira que nunca chega à maturidade da fé. Então, para que essa figueira aqui no terreno, ocupando espaço, sugando a seiva do terreno, se não produz fruto? Vamos cortá-la. Aí o agricultor diz, olha, vamos deixar mais um ano. Se ela não produzir frutos, vamos cortá-la. Então, é mais uma quaresma. Se nós não estamos dando frutos de fé, que o divino agricultor vai ter paciência conosco. Então, nós precisamos urgentemente dar esse passo de Moisés. Sair do nosso comodismo, atravessarmos o deserto com todas as suas dificuldades e chegarmos até Deus para receber a nossa missão. Façamos aquilo que São Paulo ensina a comunidade de Corinto. Vamos deixar aquilo que pode tirar de nós a salvação eterna. A nossa idolatria, a nossa impureza porneia, vamos parar de murmurar. E vamos, numa fé madura, não querer colocar em cima de Deus as nossas imaturidades da fé, achando que Deus castiga quem, por uma tragédia, uma realidade natural, ou por alguém que não tem compaixão, que vive com o coração de Deus, como Pilatos, realizaram tal atos achando que é Deus castigando. Deus é amor, Deus não castiga ninguém. A nossa imaturidade na fé nos leva a caminhos que não são de Deus, que depois vêm as suas consequências. Queridos irmãos e irmãs, que essa catequese litúrgica desse terceiro domingo da quaresma nos leve a refletir profundamente em nossa fé e busquemos santidade de vida para podermos experimentar a salvação em Deus, esse Deus de amor que só ama e que oferecer na gratuidade a salvação a todos. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.